A inovação é fundamental para qualquer estratégia de desenvolvimento. Um exemplo disso é a evolução da produtividade no agronegócio, aliás, em decorrência da inovação aplicada na cadeia produtiva. O Conselho Temático de Inovação e Tecnologia de Mato Grosso, o COINTEC, levantou dados sobre os agentes responsáveis pelo cenário de empreendedorismo e a inovação aqui em Mato Grosso. Para falar sobre esse assunto, eu converso ao vivo agora no Jornal da Manhã com o secretário adjunto de Estruturação e Inovação do Gabinete Estadual de Assuntos Estratégicos do Governo de Mato Grosso, Flávio Gomes Pereira. Bom dia, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Bom dia a todos. Inicialmente, eu queria que o senhor conceituasse para a gente e exemplificasse, até para a gente começar a entender esse processo, o que é inovação. Então, inovação a gente entende que é a saída para a crise, né? Então, a gente coloca empreendedorismo e inovação são as duas grandes chaves que a gente consegue entender para enfrentar essa crise que está vindo. Inovação a gente fala de tecnologia, inovação a gente fala do próprio empreendedor que está dentro da sua casa e que está procurando uma oportunidade de empreender, de ter uma ideia, de colocar a sua ideia em prática e sair da crise atual que está todo mundo vivendo. É a busca de soluções para a crise, é isso? Não só tecnologia, né? Você tem inovação social, você tem inovação, inovação ela pode ser dentro de casa, então inovação, muita gente conceitua inovação a tecnologia, não é só isso. Inovação é uma forma criativa de você poder responder a um problema, um desafio da sociedade. E por que aliar isto com agronegócio? Isso. Primeiro porque agronegócio é uma das chaves motoras do Mato Grosso, né? Então, o Mato Grosso, ele por si só, por vocação, ele atua, ele implementa a tecnologia dentro do seu principal ativo, que é o agrobusiness, né? E desenvolver isso porque, na verdade, isso já é das empresas, isso já é uma vocação da região. Então, a gente entende que isso é fala, isso é conhecimento notório, que dentro de um grão de soja não tem só um grão de soja, né? Você tem pesquisas, você tem inovação, você tem tecnologia aplicada que nos faz ficar competitivos frente ao cenário mundial, né? Secretário, quando você fala região, não é só Mato Grosso, é Mato Grosso do Sul, é Goiás, é Distrito Federal, Tocantins e Rondônia. Essa é a região do Brasil Central que vocês fizeram uma pesquisa, um levantamento. Quais são aí as informações, os dados levantados? Isso. O ano passado a gente teve como demanda mapear o Brasil Central e a gente teve vários indicadores que estavam sendo mapeados e um desses indicadores era a inovação. E a gente entende que a inovação no Brasil Central ela é aquém do que ela poderia estar sendo trabalhada. Não no caso do agrobusiness, que é um caso à parte, mas o resto da inovação ela tem sérios problemas que precisam ser trabalhados. Então você identifica que o que a gente identificou, aliás? Você tem todo um aparelho, mas ele está desarticulado, desorganizado. Então você tem os aparelhos disponíveis, mas não estão sendo utilizados da melhor forma. E isso não só para Mato Grosso, para o Brasil Central como um todo, que são esses 6 estados que compõem o consórcio. Explicando melhor isso aí, que aparelhos são esses? São ferramentas usadas pelo agronegócio, pela sociedade como um todo ou pelos governos da região do Brasil Central? Pelos governos da região do Brasil Central. Quando a gente fala de aparelhos, a gente fala de parques tecnológicos que estão sendo implementados, de políticas de inovação, políticas públicas que sustentam o empreendedorismo, o ecossistema de inovação. Então, quando a gente fala, você vê ações isoladas que não estão sendo articuladas da melhor forma. Então, o Gabinete de Assuntos Estratégicos, no ano passado, fez esse mapeamento. A gente entendeu que o Brasil Central precisa ter uma estratégia em conjunto regional para o assunto inovação e Mato Grosso também precisa fazer o dever de casa. Então, a gente assumiu isso como dever do Gabinete de Assuntos Estratégicos. Até para a região não ficar dependente de outras regiões do país e do mundo nesta área. Há cerca de uns 15 anos, mais ou menos, falava na implantação de um parque tecnológico em Cuiabá. No ano passado, o governo de Mato Grosso reforçou a importância de se implantar agora o parque tecnológico em Várzea Grande, ali na região do Chapéu do Sol, que engloba Universidade Federal, Instituto Federal e outras instituições de ensino. É possível, é necessário a implantação desse parque tecnológico? Isso. O Parque Tecnológico, na verdade, vai ser um marco e um ponto, né? Ele está previsto a entrega entre 2017 e 2018, tem 2 anos aí de construção. A gente entende que o Parque Tecnológico, como eu tinha falado de aparelhos, ele é um aparelho a mais, ele é um aparelho que consolida toda uma política de empreendedorismo e inovação. Então, enquanto esse Parque Tecnológico está sendo construído, a gente tem trabalhado as comunidades de empreendedorismo e inovação. Então, por meio de eventos, por meio de políticas públicas, durante esses 2 anos, a gente vai trabalhar em parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, né, para quando esse Parque Tecnológico ele venha, ele seja um lugar de congregação, ou seja, todas as comunidades têm um lugar de referência onde elas possam estar trabalhando, onde elas possam estar inovando e empreendendo. Fale para a gente um pouco desses eventos que vocês já realizaram, inclusive em 2015, e o que está previsto agora para 2016. Isso, a gente teve uma grande surpresa, o ano passado a gente realizou o primeiro Startup Weekend aqui em Cuiabá. Então, a gente tem aí o Gabinete de Assuntos Estratégicos, tem
A gente tomou como dever trazer inovação e empreendedorismo para Mato Grosso, colocar Mato Grosso dentro do radar de inovação e empreendedorismo, do radar nacional de inovação e empreendedorismo, né? Isso é uma marca do governo Táxi, do governo de transformação. O ano passado a gente trouxe o primeiro Startup Weekend, foi um sucesso o evento, 143 participantes, 20 startups criadas. Para esse ano, o que a gente está prevendo? 3 Startup Weekends, então a gente vai ter em julho agora a segunda edição, que vai ser na Arena Pantanal novamente. A gente teve uma demanda reprimida, as pessoas elas nos procuraram e a gente está realizando o segundo. E a gente está trazendo 2 para o norte de Mato Grosso e para o sul de Mato Grosso, né? Consoante essa política de trazer empreendedorismo e inovação para o estado como um todo. Então, quando a gente fala de sul, a gente está falando de Rondonópolis, né? Da cidade de Rondonópolis. E quando a gente fala do norte, a gente está falando de Sorriso, da cidade de Sorriso. Então, a gente são 3 SWs. Explicando para a gente entender, startup é? Startups são empreendimentos de base digital, não necessariamente de base digital, mas predominantemente de base digital. São equipes enxutas, rápidas, que trabalham com velocidade de informação, né? Então elas estão altamente conectadas, é muito característico dessa nova geração que está vindo, e elas são altamente escaláveis, né? Então, assim, você consegue atender 100, 10, 1 milhão de pessoas muito rapidamente. Então, essas são as características de uma startup. É uma solução tecnológica, pode ser um aplicativo de celular, um site? Quando a gente fala, todo mundo lembra de um app, né? Pode ser um app, pode ser um site, pode ser um serviço. A característica delas é que a maioria são de base digital, né? Que usam a tecnologia como esteio, né? Pelos eventos que vocês realizaram já aqui em Mato Grosso no ano passado, apesar da região aqui não ter ainda um parque tecnológico, qual que é a capacidade, as potencialidades do pessoal daqui de Mato Grosso em termos de criação de startups, de inovação, de empreendedorismo nesta área? Então, ano passado a gente não tinha noção de como era o ecossistema, como ele estava. A gente não tinha esse real, né, esse raio-x, né, do movimento. Então, a gente justamente fez o SW para entender como esse movimento estava articulado aqui em Mato Grosso. A gente teve uma grata surpresa, né? Vieram mentores do Brasil, mentores reconhecidos nacionalmente, e a gente ficou muito feliz com a qualidade das ideias apresentadas. Então, a gente entende que o Mato Grosso tem um potencial muito grande de empreendedorismo e inovação. Foram 19 startups criadas, né? Foram 20 grupos, 19 startups criadas, e tem startup que está funcionando já até hoje, está indo para a parte jurídica, já tem site lançado, já está gerando negócio. Então, isso é muito bom e foi surpreendente para a gente. Nesse processo, o governo, o poder público, ele é o articulador, né? Vocês fazem a indução desse processo. Correto. Como que está o diálogo aí com as universidades e o próprio mercado, em termos também de ser receptivo a todo esse processo de startups, de inovação, de empreendedorismo? Então, novamente, né, a gente entende que o governo não é dono desse movimento. Esse é um movimento, até para ele ser perene, ele tem que ser da sociedade civil organizada. A gente entende que a gente é o principal articulador e fomentador. A gente tem um olho no mercado. Então, a gente está sempre preocupado com o mercado, com o que está acontecendo, e a gente tenta fazer esse diálogo de como o governo, dentro da sua estrutura, que todo mundo já conhece, uma estrutura pesada, burocrática, como ele pode conversar melhor com essa estrutura mais dinâmica, ágil, que são a dinâmica das startups. Secretário, e em termos de financiamento? Porque isso aí passa muito por pesquisa, né? por criação. O mercado financiaria esse trabalho de criação ou nós poderíamos criar uma política pública, um fundo? A exemplo que tem aí a lei de incentivo à cultura, a gente criar uma lei de incentivo à inovação ou ao empreendedorismo aqui em Mato Grosso? Então, a gente entende que são, na verdade, duas vertentes, né? Não tem só eventos, não adianta só a gente fomentar, articular e deixar solto, né? Então, tem uma política, assim, econômica sendo desenvolvida para sustentar isso, tem políticas públicas são desenvolvidas durante esse ano. A gente vai trabalhar em 2 ações. A primeira, que é a dos eventos para fomentar a comunidade, e a segunda é de estruturar com políticas públicas e fomento, e realmente aporte de dinheiro, né, para o ano de 2016. E a gente sabe que o Estado, apesar desse trabalho e papel principal aí de articulador, as coisas acontecem no município. Como é que está esse trabalho também, vamos dizer assim, interinstitucional do governo de Mato Grosso, com prefeituras, com câmaras, com as comunidades locais, para também estimular esse processo? Isso. Então, a gente entende que não é só do governo essa responsabilidade, também não é só das prefeituras como todos os municípios, mas que é da sociedade civil como um todo. Então, na verdade, a gente não trabalha isolado, a gente trabalha em parceria com a Prefeitura de Sorriso, com a Prefeitura de Rondonópolis, com outras prefeituras que tiverem interesse. A gente entende que a coisa ela fica mais sólida se é governo e município trabalhando junto com a sociedade. Então, essas políticas elas não são nunca pensadas de forma unilateral. Geralmente elas são... o próprio tema inovação fala de colaboração.
Então, se você não colabora, você já está no caminho errado. Então, a gente colabora, tenta envolver todos os atores, tenta com que todos participem para que tudo dê certo. Muito obrigado pela presença. Obrigado Até você. uma próxima vez. Obrigado.